Olha, eu estava pregando semana passada numa igreja e o pastor falou para mim assim: pastor, no próximo culto eu vou trazer um coach para trazer uma palestra aqui. Eu disse: para pregar ou para trazer uma palestra, pastor? Não, ele vai trazer uma palestra. Eu falei: não, é culto ou é palestra? Não, falei: não, é culto ou palestra? Porque se for palestra, pastor, eu vou embora. Tem uma pizzaria boa aqui perto, eu vou lá comer uma pizza. Eu quero ouvir uma mensagem. Vai ser culto? Porque eu ouvi alguém ficar dizendo para mim: você vai passar por cima do mar, você vai vencer, daqui para o ano que vem você vai enriquecer. Essas mentiras eu não acredito mais. Eu só acredito no evangelho da Bíblia. Eu só acredito no evangelho que está escrito. Jesus não venceu o diabo com um pensamento, não. Jesus não venceu o diabo com uma frase de efeito, não. Jesus não venceu o diabo com um jargão de pregador, não. Jesus não venceu o diabo com uma frase positiva, não. Jesus venceu o diabo dizendo: está escrito. Porque na hora da necessidade o diabo vai aparecer, mas você vai dizer para ele: está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Me deixa em paz, Satanás. Estou no deserto, mas eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Quem está entendendo, diga glórias a Jesus. Então diga comigo assim: nem dou, nem troco e nem vendo. Vamos lá de novo? Aqui nunca aconteceu não, com o pastor Nilson nunca aconteceu não. Mas comigo acontece. Eu sou pastor de uma pequena cidade em Minas Gerais. E um dia uma mulher trouxe uma foto na campanha. O povo não traz foto, peça de roupa, tal. E trouxeram, a mulher trouxe uma foto. Pastor, o senhor ora para Jesus nos unir e tal. Aí eu falei para ela assim: quem é esse homem aqui? Antes de eu orar eu preciso saber quem é essa pessoa. Não, pastor, ele é casado, mas ele é infeliz. Ele sofre no casamento. A mulher dele trata ele mal e eu estou orando para Jesus dar ele para mim. Aí eu entreguei a foto para ela, falei para ela: só virando aqui à esquerda, no segundo quarteirão, na terceira casa, é o centro de macumba. Toma foto, pode ir para lá, irmã. Aqui a gente não faz macumba não. O lugar da senhora é no terreiro. Vai lá no terreiro fazer um trabalho, fazer uma mandinga, um cabrobró, vai lá. Aqui não, aqui é a igreja. Eu não faço oração não, sabe por quê? Eu sou sacerdote do evangelho. Eu sou ministro da verdade. E o que a senhora está fazendo é uma feitiçaria. E cuidado, porque se ele for esposo de uma mulher de Deus, pode ter um anjo com a espada fora da bainha querendo passar o cerol fino na senhora, viu? A senhora toma cuidado para a senhora não morrer. Se a senhora estiver mexendo com a família de um crente, a senhora está enrolada, viu? Ela saiu às costas e virou e foi embora. Porque igreja não é lugar de feitiçaria. Igreja é lugar de ouvir a verdade. Você pode repetir comigo: não dou, não troco e não vendo. Você conhece gente assim, igual essa mulher que eu falei, atrapalhado, sem caráter, vida torta, e vem para a igreja ouvir o que quer? Conhece gente assim? Ele vem ouvir o que ele gosta. Ele vem se... Não. Aí quando chega, não vai embora de vergonha, porque se for embora todo mundo vai saber que é com ele. Aí tem que aturar, falar: agora eu vou ter que ficar. Aí o Acabe chegou e disse para ele assim: então quer dizer que você nem dá a vinha para mim, nem troca comigo e nem vende? Não, não dou, não vendo e não troco. Não, mas eu queria essa vinha para mim fazer uma horta. Cheguei lá agora, para mim fazer o quê? Não, grita, para mim fazer uma horta. Irmãos, eu sou da roça. Você planta uma semente de alface hoje, daqui 45 dias a 60 dias, você colhe um pé de alface desse tamanho. Você planta uma couve, só um talinho de couve, com 40 dias ela está dando cada folha desse tamanho, ainda mais aquela couve manteiga. Olha o tamanho da folha. As hortaliças nascem com 30, 60, 90 dias no máximo. Agora uma vinha, ela se enraiza, e depois passa a produzir. E ela produz no mínimo 200 anos. Cheguei onde eu queria agora. Quanto tempo que a vinha produz no mínimo? Pergunta para o teu irmão: você vai viver 200 anos? Você vai viver? Tem alguém aqui que vai viver 200 anos?
Então Acabe não está interessado só em mim. Acabe está interessado na minha geração. Porque daqui 200 anos você não vai estar aqui, mas seus tataranetos vão. Você não vai estar aqui, mas os seus bisnetos vão estar. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus não te deu uma horta, Deus te deu uma vinha. Você acha que Satanás está querendo destruir só você? Ele está querendo destruir a sua posteridade. Ele está tentando destruir sua geração. Ele está querendo que a família que vem depois de você, escute isso, vou contar para vocês aqui, está na Bíblia. E o povo serviu a Deus no tempo de Moisés. No tempo de quem? De Moisés. E o povo serviu a Deus no tempo de Josué. No tempo de quem? E serviu o povo a Deus no tempo dos anciãos. No tempo de quem? E depois disso, o povo serviu os deuses dos cananeus, serviu a Baal, a Astarote, a Azera, a Baal Zefon. Eu quero que você pare um minuto para pensar comigo agora. E eu vou orar por vocês daqui a pouco. Quem é crente aqui, diga amém. Você consegue imaginar o seu bisneto satanista? Não, misericórdia, aconteceu. Lá em Israel aconteceu. Lá em Israel aconteceu. A 4ª geração serviu aos demônios. Você consegue imaginar você pastor e o seu bisneto dono de um terreiro de macumba? Que lá em Israel isso aconteceu. Porque eles não protegeram a geração deles. Eu tenho um filho de 8 anos. Sabe qual é a minha maior preocupação? Às vezes os filhos dos crentes têm um videogame que custa R$3.000 e não tem uma Bíblia que custa 10. O meu filho conhece o nome de um monte de jogador de futebol que ele gosta. Esses dias eu fui perguntar para ele o nome dos discípulos de Jesus, ele não sabe. Eu fiquei preocupado, falei: eu estou falhando, eu estou errando em algum lugar. Os nossos filhos não gostam de orar. Os nossos filhos vêm para a igreja porque a gente manda eles se arrumarem. Se arruma! Você vai para a igreja! É difícil ter uma criança que na hora do culto levanta as mãos, chora, fala a língua. Você não está vendo isso mais. Porque eles não têm tendência mais para ser crente. A nossa geração está se perdendo. A nossa geração está se acabando. Há 20 anos atrás, você não encontrava no meio dos filhos dos crentes a quantidade de homossexuais, de lésbicas, de traficantes, de ladrão que tem hoje. Gente perdida, desviada do evangelho. Sabe como que eu fui batizado com o Espírito Santo? Com 9 anos de idade. Não foi num congresso de jovens, não. Eu fui batizado com 9 anos de idade com o Espírito Santo, com a imposição de mãos da minha mãe. A minha mãe orou por mim para mim ser batizado com o Espírito Santo. Alguém olha para mim e diz: pastor Moisés, o senhor prega diferente. Eu prego há mais de 22 anos. O senhor prega diferente. Às vezes a pessoa faz uma pergunta da Bíblia, eu respondo, ele diz: o senhor lê muito a Bíblia? Eu digo: rapaz, lê um pouco. Mas se eu disser para você que até os 10 anos de idade, quase tudo que eu sei hoje eu já sabia. Porque eu era filho de uma mulher analfabeta. Mas ela comprava os discos de vinil, com a história de Davi, com a história de Sansão, com a história de José. Colocava eu e meus 4 irmãos sentados, punha o disco. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E depois dizia: conta a história para mim. Eu contava a história todinha de Daniel, todinha de Sansão. Eu já sabia. Filho de um alcoólatra, de um homem agressivo, mas de uma mãe crente que preocupou em ensinar para mim quem era Jesus. A Bíblia diz em Deuteronômio: encucarás. Você sabe o que é encucar? Talvez você nunca preocupou em pensar isso. Pastor, o que é encucar? Encucar é falar a mesma coisa repetidas vezes, inúmeras vezes. Porque a criança é assim: não mexe nesse controle não. O que ele faz? Mexe. Não mexe no controle não. O que ele faz? Mexe. Não mexe nesse controle não. Mexe. Não anda descalço não. Aí ele anda descalço. Não anda descalço não. Ele anda descalço. Não anda descalço não. Ele anda descalço. Vai chegar um dia, você não vai falar, você vai olhar, ele vai lá e vai calçar o chinelo. Encucou. Por isso que Deus falou para Moisés: fala para os pais,
falar dessa palavra para a criança enquanto anda no caminho, assentado em casa. Manda eles escrever na parede, nos umbrais da porta, para onde dentro da casa a criança olhar, ela encontrar os estatutos do Senhor. Olha para o teu irmão e diga para o teu irmão: Deus não te deu uma horta, Deus te deu uma vinha. Você sabe o que é horta? Horta é passageiro, horta é transitório. Você sabe o que Acabe está querendo fazer? Você já viu algum pé de alface com a raiz grande? Você já viu algum pé de couve com a raiz grande? Não, não, não. Hortaliça você arranca assim, ó. Sabe por que Satanás tem tanta raiva de você? Porque ele já pegou, sacudiu, puxou, mas não é horta. Não é horta, é vinha. Vinha não arranca assim. Já tentou te arrancar do evangelho, tentou te arrancar de Deus, já tentou tomar você do Espírito Santo. Bate no peito e diga: mas aqui é vinha, não é horta não. Vai levar. Aqui, Satanás, você não leva nada. Pode balançar, sacudir, cai as folhas, fica só, mas não leva. Fica de pé comigo, por favor. Derevacia comenência suriandaraia. Este lugar, tu és real. Choriai menevassui canturia derio Me covia. entregar totalmente. Na minha vinha Acabe não vai fazer horta. Não vai. Teu toque. Na minha terra Acabe não faz horta. Não faz. Coração. Satanás está querendo tirar o que produz 200 anos para colocar o que produz 40 dias. Satanás está querendo arrancar o que tem raiz profunda para colocar o que tem raiz rasa. Mas na nossa terra ele não vai construir nada. E eu quero terminar para o Tino entrar. Está escrito aqui, e eu vou ler de novo. Versículo 4. Diga para mim assim: então Acabe foi para casa aborrecido e indignado. Mais uma vez. E foi Acabe para casa aborrecido e indignado. Diga para o teu irmão assim: nesta manhã Acabe vai voltar aborrecido, porque ele não vai fechar negócio com ninguém aqui. Acabe nesse domingo de manhã está revoltado. Não ganhou uma vinha, não trocou uma vinha, não comprou uma vinha. Aqui não tem negócio com Acabe. O nosso negócio é com Deus. Você pode glorificar a Deus essa manhã? Glorifique a Deus. Acabe vai voltar para casa aborrecido. Sabe o que Acabe foi fazer? Acabe foi para casa chorar. Acabe foi para casa chorar. Eu acho que eu estou escutando até Acabe chorando hoje. Eu pensei que ele ia me dar a vinha dela, não deu. Eu pensei que ele ia trocar. Sabe por quê? A vinha era simples, era pequena, mas Nabote entendeu: foi Deus que me confiou. Foi Deus que me deu. Você pode repetir de novo: não dou, não vendo e não troco. O Tino vai entrar, mas eu quero fazer uma oração como o pastor fez antes de eu ministrar. Satanás, irmão, está querendo comprometer a geração que vem depois da gente. O inimigo quer extirpar da nossa família os cristãos. E se precisar, ele vai usar a sociedade, a política, a escola, as ideologias. Ele vai usar o que ele tiver para tentar roubar a nossa geração da gente. Eu discuti com um irmão lá na Paraíba agora. Discuti com ele, discuto com você também, se for preciso.
Porque ele diz para mim assim: decreto é para ser obedecido, lei é para ser obedecida. Eu falei: depende. Depende. Ele falou: depende porque nós somos cidadão. Eu falei: eu sou cidadão 2 vezes. Antes de ser o cidadão Moisés, eu sou cidadão do céu. E como cidadão do céu, essa é a minha constituição. Você pode me chamar de fanático, de doido, mas a minha constituição é essa. Então, se o homem, na constituição dele, fizer uma lei para ferir essa, eu vou obedecer essa e vou contrariar o homem. Criaram uma lei e falaram para Pedro assim: não pode falar mais de Jesus. Pedro disse: não vai funcionar não. Como que eu não vou falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Fizeram um decreto: não pode mais orar. Daniel disse: não dá para obedecer não, eu vou orar. Enquanto for fechar a igreja, pôr máscara, distanciar, a gente obedece. Agora não mexe com a fé da gente não. Não mexe com os princípios cristãos da gente não, que a gente não obedece não. E tem mais um: a gente tem coragem de morrer, tá? E crente é igual massa de pão, irmão. Pode matar. Você mata 1, converte 2. Você mata 2, converte 4. Você mata 4, converte 8. Ninguém para esse povo não. E não adianta botar terror, falar que vai levar para cadeia. Pode levar para cadeia, ninguém tem medo disso não. A nossa constituição é a Bíblia. E Paulo escreveu dizendo: a nossa cidade está nos céus. Ou a gente é crente ou não é, sim ou não? Então, para obedecer a Deus, eu bato de frente com qualquer ideologia. Eu vou continuar pregando o evangelho como ele é. Se um dia entrar um polícia na igreja e me prender, eu vou preso, mas vou homem e vou crente. Nós estamos vivendo numa frouxa não, viu, irmão? Não nega raça não, viu? Você é crente. Quando alguém meter uma ideologia na tua cara que não é de Deus, enfrente ela. Mostra quem você é. Ou você está em cima do muro balançando na fé? Não. Negativo. Não negociamos. Satanás não vai destruir nossa geração. Se Jesus não voltar, daqui 200 anos, Alírio, Vilas, vai continuar a existir, vai estar muito maior do que hoje, e seus netos, bisnetos e tataranetos estarão congregando aqui como crentes. Você concorda com isso? Diga glória a Deus. Então levanta a mão e diga: Deus não me deu horta, Deus me deu vinha. Se você está perto da tua esposa, puxa ela para perto de você. Seu filho, seu neto, quem for família, fica junto aí. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo aqui, pastor Nilson? Que nós não vamos orar só pelos que já existem não. Pastor, isso é meio místico, não é não? Jesus orou e disse: Pai, obrigado pelas ovelhas que tu me deste, e por aquelas que ainda virão. Eu já estou orando por elas. Você sabe o que você vai orar agora? Pastor, minha filha é só uma adolescente. Sim, mas um dia ela vai ser mãe. Ore já pelos seus netos. Você vai orar agora. E eu vou terminar essa palavra com uma profecia bíblica, pastor Nilson. Que o dia que eu li, irmão, tem mais de 20 anos que eu leio a Bíblia. Eu li isso, eu chorei igual uma criança. Falei: Jesus, como que eu nunca tinha entendido isso? Paulo manda uma carta para Timóteo e diz: meu filho Timóteo, eu conheço a fé não fingida. Meu filho Timóteo, eu conheço a fé não fingida que habita em ti. Mas eu tenho que te contar uma coisa, Timóteo. Essa fé não nasceu em você. Essa fé nasceu com a tua avó Lloyd. Foi herdada pela tua mãe Eunice. E agora habita em ti. Peraí. A fé que estava na avó veio para a mãe. Da mãe veio para ele. Sabe o que Deus está falando? De uma bênção espiritual geracional. Eu profetizo que daqui 200 anos na tua família não vai ter um mendigo, não vai ter traficante, não vai ter presidiário. Você crê nessa palavra ou não? Na tua família não vai ter satanista. Daqui 200 anos a sua geração será uma geração de cristãos, será uma geração de adoradores, será uma geração que serve a Deus.
Agora aí abraçado com o teu filho, com a tua esposa, comece a orar pela tua geração, pelos que estão aqui e por aqueles que ainda virão. Diga a Deus: nada, nenhuma ideologia vai infiltrar na cabeça dos meus filhos. Nenhuma ideologia maligna vai fazer efeito na vida da minha família. Oh glória. Espírito da criminalidade, do homossexualismo, em nome de Jesus, da violência, sai do meio dessa família, em nome de Jesus. Espírito do vício, da cachaça, da cocaína, da maconha, sai do meio dessa família, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Espírito da incredulidade, da idolatria, da feitiçaria, sai do meio desta família, no nome de Jesus. Esta família será bendita na terra. Uramandarabaxandarasuri andaraia.